Muito bem, telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando. Deixa eu desligar a internet aqui, porque eu estava conferindo a nossa internet aqui. Estamos chegando com o programa que você mais vê e mais gosta. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Aqui é feijão sem bicho. Hã? Aqui é feijão sem bicho. Muita coisa para a gente falar. O Cruzeiro joga hoje. O Cruzeiro tem um Fluminense lá em Edson Passos, no estádio Julito Coutinho. É o Campo do América. É o Campo do América. Aí chegou o América. Ah, esse campo é meu, hein? É o Campo do América. O Cruzeiro joga lá. Contra o Fluminense do Abelão. Fluminense do Abelão. Gente, quando eu falo no Abelão, eu me lembro como se fosse hoje. A minha carreira como cronista esportivo tem umas passagens que eu vou contar em livro isso um dia, se Deus quiser. Eu estava acompanhando a seleção brasileira na França, no hotel em Paris, não me lembro o nome, bem pertinho da Torre Eiffel, um hotel japonês maravilhoso, me fugiu aqui agora o nome. E no hall do hotel, conversando com a Gata Mansa, pessoal da seleção, aparece o Abel, que jogava no futebol francês. Futebol francês. Aparece o Abel, aquela resenha. Eu cheguei nele, Abel, você não tem vontade de voltar para o Brasil, não? Pô, é o que eu mais quero, voltar para o Brasil. Se tiver condição, eu estou aqui na Europa, nessa terra maravilhosa que você está vendo, estou jogando aqui. Se o Brasil tiver condição de me repatriar, falei, então tá bom. Aí fiz aquela famosa ligação a cobrar, né? Eu não vou pagar do meu bolso, né? A cobrar para o Felício Brandi. Pro Felício Brandi, do hotel, do hall do hotel. Felício Brandi, presidente, estou aqui com o Abel e tal. Ele tem vontade de voltar para o Brasil, desde que seja uma coisa boa para ele, boa para o clube que repatriar. Afonso, você está falando certo? Então, deixa comigo, que é o jeitão dele. 2 ou 3 meses depois, o Abel jogando no Cruzeiro. Assim foi com o Nelinho. Naquele tempo era Jacu, né? Não tinha esse negócio de ganhar dinheiro com transação. Se você ganhar 10%, hein? nas transações que você aqui, participou, você não tinha esse negócio de ganhar dinheiro com transação, porque quem colocou, tirou o Nelinho do Cruzeiro e botou no Atlético foi o seu amigo aqui. Na rua Campos Elíseos, 450, apartamento, esquina de Santa Cruz. Reunião de 8 da noite até 4 da manhã. Na minha casa, os caras tomando meu uísque. Era Ivo Melo, Nicola Granata. Pagaram o seu uísque? Não, Nicola Granata, Ivo Melo, Nicola Granata. O Ronaldo Granata, ele mandou um abração para você. O Ronaldo Granata, que é sobrinho do Nicola Granata, que é candidato a vice-presidente do Cruzeiro, uma pessoa extraordinária, certo? E que está aí na chapa aí. Então, situação no Cruzeiro. Lá na minha casa, Emanuel Monteiro, que Deus o tenha em bom lugar, e telefona para o Felício, e telefona para o Elias Calil, e telefona para o Felício, e telefona para o Elias Calil, e foi até 4 da manhã. Era o meu queijo e o meu uísque. Queijinho com uísque e tal. E depois, aquela churrascaria que tinha no posto de gasolina, quando você entra para o Labareda, você sai da Avenida Pedro I, entra para o Labareda, na frente era Maria das Tranças? Não, como é que chama? Ali, um almoço ali no sábado seguinte, que não foi na sexta, com o Nelinho, ali tudo definido. E ali sacramentou a coisa. Bom, mas quer dizer, o Cruzeiro joga com o time do Abel. E o Abel costuma fazer sempre um time muito ofensivo. O Fluminense joga para ganhar, o Fluminense joga para frente. O Mano tem um time mais pé no chão, mais consciente, se é esse o termo. Mais pé no chão, mais precavido. Mas ele tem do meio de campo para frente jogadores que desconcertam qualquer sistema defensivo, que bagunçam qualquer sistema defensivo. O time do Cruzeiro, do meio de campo para frente, incluindo o meio de campo, bagunça qualquer adversário. Bagunça. Deixa qualquer sistema defensivo atônito, louco. Sabes que joga hoje. E vai o Sassá. Sassá Mutema. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que dê Cruzeiro. Mas o nosso principal assunto vai ser, claro, o Atlético, que está vivendo um circo de horrores, uma fase horrorosa dentro do Independência. Mas, gente, vamos parar com isso.
Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, meus colegas, torcedor. Olha, o atleta jogar no Mineirão, tá, o atleta tem que jogar no Mineirão, porque o Mineirão é a casa do atleta também. Mineirão é o palco principal, tá? Posso te interromper para dar uma informação? Claro. Rafael Carioca está sendo negociado com o Tigres do México. Rafael Carioca. Saída do Atlético. Eu acho que o torcedor pode até sentir lá na frente a falta, mas ele vai ser feliz lá no Tigres. Ele não está fazendo falta no Atlético também, não. Mas ele fez muito bem ao Atlético. Pois é, mas hoje não está fazendo mais nada. Ele fez muito bem ao Atlético durante muito tempo. Então, tomara que se concretizar essa notícia que o Eduardo Panzi deu, que ele seja muito feliz, porque ele tem bola para ser feliz, em qualquer lugar. Que ele seja muito feliz. Mas, gente, veja bem. Mineirão é a casa do Atlético, do Cruzeiro, do América, de qualquer clube do mundo. Porque o Mineirão é o templo. É como o Maracanã, que está jogado às traças. Jogado às traças. É como o Maracanã. E se o Atlético fizer o campo dele, o Cruzeiro vai agradecer. Porque aí o Cruzeiro toma conta do Mineirão. Definitivamente toma conta. Não quer dizer que o Atlético não possa jogar lá, o Vila não pode. Mas o Atlético não vai jogar no Mineirão, você tem o campo dele para jogar. Então, veja bem. Mas não é desse jeito. O Independência está fazendo mal. Vamos sair. Qual é a posição do Independência no time do Atlético? É centroavante? É meio de... O Independência joga de quê? Não joga em posição nenhuma. Ah, não? Bom, pode estar parecendo que o Independência joga. Que o Independência faz gol. Não tem nada disso. Nada disso. Isso é a superstição que o brasileiro tem como cultura. Esse é um ponto. Segundo, ontem, especificamente ontem, o Atlético não vem bem há algum tempo. Mas ontem, no jogo de ontem, o Roger escalou certíssimo o Atlético, escalou bem o Atlético, e o Roger mexeu muito bem no time, na minha opinião. Todas as alterações que o Roger fez foram corretas. Os comentaristas, eu como comentarista, pedia todas e ele alterou todas. Ele fez todas. Até a entrada do He-Man, o super-herói, o Rafael Moura, para jogar ao lado do Fred, na minha opinião, foi correta. Porque o Atlético precisava de gols, precisava de bola por baixo, bola por cima, trombar lá na frente, chutar lá na frente. Foi correta. Todas. A saída do Carioca, a saída do Elias, a entrada do Luan com a disposição dele, não deu certo. Agora, os caras não estão jogando. Ele fez tudo certo. Ele, no segundo tempo, o Atlético foi desorganizado. O Roger mandou jogar pelas beiradas, entrar no meio, afunilar pelo meio, jogar agudamente. Ele fez de tudo. Ele fez de tudo. Mas os caras não conseguem jogar. O Elias não jogou nada, Fred, mais uma vez, não jogou absolutamente nada. O Robinho estava suspenso, mas não está jogando nada. O Rafael Carioca, continuo dizendo, ontem não jogou de novo, na minha opinião. Casares não jogou. Casares jogou nada. O Casares depois foi lá para o lado esquerdo. Também foi a alteração que o Roger abriu o Casares pela esquerda com a entrada do Rafael Moura. Eu acho que o Casares não foi tão mal, como você está falando. Acho que ele no primeiro tempo estava muito bem. No segundo tempo, à medida do possível, ele fez o que tinha que fazer. Bolas alçadas na área, todas na cabeça do Thiago. Todas. E as que foram para o Fred, ele consagrou o goleiro. Ele cabeceou todas em cima do goleiro. Todas. E que caía no pé dele, ele também deu azar, o Fred. Deu azar. Ele chutou uma, o goleiro defendeu. Ele chutou, o Beck tirou na linha, ainda bateu na trave. Ali levou uma dose grande de azar também, que ele procurou o gol de todo jeito. Mas o Fred não tem jogado. Não tem jogado. E ontem o juiz marcou um pênalti que da minha posição eu não tinha como avaliar se tinha sido ou não. Então, no meu comentário, eu disse, eu estou impossibilitado de fazer uma análise se o juiz está certo ou errado. Mas os companheiros estão falando que ele está errado, que não foi pênalti. Depois vai o Fred e vira réu, confesso. Vira réu, confesso. Disse que foi pênalti. Pronto. Assunto morto. Assunto morto. O juiz, para mim, deu os acréscimos que tinha que dar. Normal. Ele, toda vez que o Fred caía, desculpa, o Fred não, o goleiro, Jean, esse goleiro, bom goleiro, é das categorias de base das seleções, né, do Brasil. Tem 20 anos, 21 anos, né? Pois é, bom goleiro, Jean. Toda vez que ele caía, encenando alguma cera, ou qualquer outro jogador do Bahia, o árbitro fazia questão de mostrar ao Fred, inclusive,
Ele parando o relógio. O telespectador, você pode ver isso no tape, se você quiser. O árbitro fazia questão de mostrar. Ele fazia questão de mostrar, olha, ó, estou descontando, parei o relógio, fazia questão. Então ele deu os acréscimos que tinha que dar. O árbitro é bom? Não, cheio de erro para lá, erro para cá, mas apitou o pênalti corretamente, mas não teve nada que influenciasse no marcador, na vitória final da equipe do Bahia. O que está errado? Tem muita coisa errada no Atlético, a começar da diretoria, do presidente. Eu sempre digo aqui, atitude, porque essa é uma palavra que está em moda no futebol, mas atitude tem que ser tomada. O Roger, que eu, particularmente, continuo achando que é bom treinador. E acho que esse cara ainda vai dar muito o que falar como treinador. Acho que vai dar. Mas não está dando certo, alguma coisa está acontecendo, ele é que tem que detectar. Ele é que é o responsável, ele é que tem que saber por que não está dando certo. Por que o Fred não está jogando, por que Robinho não está jogando, por que Elias não está jogando. Ele é que tem que ver. Ele é que tem que saber. Ele é que tem que saber. Então ele não pode poupar o seu jogador. Ele tem que cobrar do jogador. Mas cobrar violentamente, porque as entrevistas dele, ele dá uma volta, ele fala, ele explica, e você ouve, você fica convencido. Pô, esse cara sabe tudo. Sabe tudo, você fica convencido. Mas ele tem que ser firme na cobrança. Ô, Fred, ó, eu não vou te poupar mais não. Agora você é banco. Agora você é banco. Escala o Atlético. Ô, cadê o Fred? Ah, o Fred está no banco. Robinho, eu não estou te poupando mais não. Você é banco. Elias, você é banco. Você é banco. E assim vai. Tem que ter atitude, tem que ter alguma coisa. Alguma coisa tem que falar. Daniel Nepomuceno tem que intervir também, como presidente do Atlético, no elenco. Não é só no treinador, não, no elenco. Pô, me ajuda aí. O Eduardo falou aqui. Foi você que falou, Eduardo? Que acaba o jogo, o jogador da entrevista dizendo que não estava jogando sério. Não, foi contra o Atlético Goianiense. Os jogadores falaram que o time entrou desligado no Pois primeiro tempo. Nunca vi isso na minha vida. Então o treinador faz a cobrança dele. Daniel Nepomuceno, a partir do momento que fala o time entrou desligado no primeiro tempo, você tem que cobrar, mas violentamente. Violentamente. Então eu vou me desligar daqui para frente no salário de vocês. Deu para pagar, eu pago. Não deu, eu enrolo. Por com a barriga. A viagem daqui para o Rio e São Paulo agora é ônibus. Ônibus, concentração, não vai ser abolida, não. Vocês estão concentrados agora o ano inteiro, até o final do Campeonato Brasileiro. Concentrados, vão visitar a família em casa terça ou uma vez por semana. Assim é atitude. Estou dizendo que ele vai fazer, não. Assim é atitude. Ah, o técnico perde o grupo, mas o presidente pode perder o grupo do jeito que quiser. O presidente não tem que ganhar grupo nenhum. O grupo é que tem que estar bem com o presidente. Ele é que paga. Então o grupo tem que estar bem com o presidente. Tem que estar bem. Porque se Fred sair, bota o Fred no mercado, não vai ter time, não. Eu estou falando. Não vai ter time para levar Fred, não. Bota o Robinho no mercado, porque não vai ter também, não. Vai ter lá no México, para acabar com a carreira, para jogar lá no México, para jogar na China, para jogar nos Emirados Árabes, mas campeonato brasileiro aqui vai ter, não. Vai ter time para levar, não. Não vai ter, não. Bota a venda para você ver. Bota a venda. O Rafael Carioca está indo jogar lá no México. É o México, você falou? Lá no México. Então, não está assim também, não. É imprescindível. O Fred, em fase de jogar futebol, que ele sabe, em boa fase, ele é imprescindível. Porque o cara tem a manha, sabe fazer gol. O Robinho, jogador que sabe jogar. Mas há muito tempo que eles não estão jogando. Então, não é só o Roger, não. E eu, a opinião minha, particular, eu não dispensaria o Roger. Não dispensaria. Não dá para colocar, não tem treinador no mercado. Não tem. Já ouvi Parreira hoje. Parreira já parou, gente. Meu Deus do céu. Gente, Leão, Parreira? Eu ouvi Parreira. Leão? Ah, não. Aqui. Já ouvi. Agora... Leão tá pintando quadro. Gente, tenta o Zagallo também. Zagallo. Não acabem com a carreira do Giacomini. Não vamos acabar. Porque deu certo no Corinthians, deu certo no Flamengo. Quem mais? Qual outro lugar? O próprio Roger deu certo no Grêmio. O Roger no Grêmio. Giacomini, não vão acabar com a carreira do Giacomini. Ele entra agora numa fria
pesada numa fase que é Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tudo decisão. O cara entra, vai mal nessas competições, pronto, acabou. Acabou a carreira. Acabou a carreira. Hã? Acabou a carreira. Se o presidente cometer, na minha opinião, a bobagem de dispensar o Roger, por pressão nossa, da imprensa e da torcida, se o presidente cometer essa bobagem, que traga um treinador realmente que possa assumir qualquer tipo de desastre ou que possa fazer com que o desastre não aconteça. Porque Jacomini não vai ser não, tá? Então é isso aí. É isso aí. E vamos falar sobre isso? Vamos. Vamos falar sobre isso. Eu vou pedir ao Flávio Carvalho que fale 10 segundos do Cruzeiro, se alguém quiser falar. 10 segundos, a família cruzeirense entende o que eu estou falando, porque eu já fiz várias vezes isso com o Atlético América. Porque o Cruzeiro não tem muito o que falar. O Cruzeiro joga hoje. E o Cruzeiro joga hoje com um time bem arrumado do Mano Menezes. Não sei se tem alguma novidade. O Flávio vem para nós. Tem novidade? Pois é, um abraço para o Eduardo Paz, um abraço para o nosso Eduardo Barbudo, para você, Afonso. Olha, o seguinte, jogo do Cruzeiro, 7h30 da noite, lá em Edson Passos, no Rio de Janeiro. Tá arrumadinho o campo, porque o Fluminense deu uma malibada nele. O Cruzeiro não tem o Rafael Sobis, o Sassá está escalado. O Ezequiel foi com a delegação, né? Mas o Romero está mantido na direita. O time, o Fábio, o Romero, né? O Murilo, o Léo e o Diogo Barbosa. Aí no meio vai ser mantido aquele esquema do Henrique, o Ariel Cabral. Volta né? o Henrique, né? Volta o Henrique, o Ariel Cabral, né? Joga o Elber, joga o Thiago e Arrascaeta. Joga a Arrascaeta. Não, Arrascaeta não. Não, Arrascaeta não. Thiago Neves. Thiago Neves, certo? E o Alisson. Esse é o time do Cruzeiro. E a novidade... Que time, hein? Hein? Que time, hein? Aí é o seguinte, agora, pela manhã, às 10h30, foi apresentado na Toca da Raposa o Digão, que pra mim é um baita de um zagueiro, certo? Mas ele vai entrar no lugar do Murilo? No lugar do Murilo. É uma pena, né? Não, mas é um jogador experiente. Eu não acho que ele vem para ser titular, não. Eu acho que vem para ser titular. Não acho. É um jogador alto, o Cruzeiro precisa disso, né? Então, o Digão foi apresentado, ele não joga desde maio, mas precisa ganhar aí condição física. Então ele não vai ser titular. Por enquanto não. Mas até porque o Manuel tá voltando. Hein? O Manuel tá voltando. Pois é, mas a zaga pra mim vai ser Digão e Manuel. Certo? Acho que vai ser isso. Né? Tanto que o Manuel, amanhã, ele vai encontrar com o grupo do Rio de Janeiro, ele e o Arrascaeta, né? E, vão pro Rio de Janeiro amanhã. Vamos começar a se entrosar, é a transição. O Cruzeiro treina no Rio de Janeiro e eles viajam para a cidade de Florianópolis no sábado, onde o Cruzeiro joga domingo contra o Avaí. Eu conversei com o presidente, está fechada a negociação, Cruzeiro e Boca. O nosso Ávila vai para o Tem Boca. Uma boa compensação pro Cruzeiro? Hein? Tem uma boa compensação? Vem um menino de 20 anos. Messidoro? Né? Messidoro. Agora, é bom esclarecer para o torcedor do Messi todo mundo conhece, o Doro ninguém conhece. É bom esclarecer para o torcedor do Cruzeiro o seguinte, é um jogador jovem de 20 anos, não vem para ser titular, não vem para ser salvador da pátria, é um jogador jovem que tem muito futuro pela frente. Para ser trabalhado. Para ser trabalhado. É isso. Então não espere. Vamos gritar a partir de amanhã, a partir do jogo da próxima semana que vem, aqui no Mineirão, gritar Messidoro, Messidoro. Não tem nada disso, certo? É um jogador que vem para ser trabalhado. Tem 20 anos, estava na Bolívia, inclusive fez gol aqui no Atlético, né? Lá na Bolívia, certo? Então tem muito futuro pela frente. Agora precisa ser trabalhado. Então o Cruzeiro aposta nele. O time do Boca assume a dívida lá com o Huracan a respeito do Ávila e resolvida a situação, o Ávila vai embora, né? E o Cruzeiro fica aí com o Sassá no lugar reserva do Rafael Sobis, que o Rafael Sobis hoje é o dono da camisa 9 do Cruzeiro. Deixa eu só dar um pitaco nessa negociação. Primeiro, um grande prejuízo que o Cruzeiro tomou nesse tudo com o Ávila, né? Porque o Cruzeiro chegou a pagar $2.300.000, já pagou e está vendendo por $1 milhão. É um prejuízo absurdo. E o Messidoro tá vindo, gente, porque não tinha outro. Sinceramente, o Boca ofereceu todos que ele não queria no elenco dele. E o Cruzeiro acabou escolhendo um porque tinha que ser ele mesmo. Não tinha outro, porque o Ávila não queria ficar. O Cruzeiro precisava negociar o Ávila porque tá devendo o Huracan. E aí o Boca acena com o pagamento da dívida que o Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar.
quer o Ábila e botou um monte de jogador na prateleira para o Cruzeiro escolher, ele escolheu o que ele julga ser o menos pior. E não é o jogador que o Cruzeiro precisa hoje no elenco, porque o Messi Doro é um jogador promissor, como disse o Flávio Carvalho, mas está longe de ser uma realidade. E ele joga pelo centro, onde jogam Thiago Neves e Arrascaeta. Dificilmente ele vai ter chance nesse time do Cruzeiro, a não ser que jogue improvisado pelas beiradas de campo, mas por uma beirada tem o Alisson, na outra tem o Robinho, tem o Mano que gosta de atuar com um volante aberto pela direita, desde a época de Williams, e agora ele voltou a usar e tem dado certo. Então, essa negociação do Ábila faz parte de um grande negócio mal feito que o Cruzeiro fez, e o Cruzeiro está se desfazendo do mal feito. Não pelo Ábila, que é um grande jogador e foi uma grande contratação, mas a negociação foi muito mal feita e conduzida pelo senhor Thiago Escuro na época, que foi um erro ter trazido e já foi embora, que Deus ajude ele onde ele estiver, mas aqui no Cruzeiro foi muito mal. E rapidinho, sobre o jogo de hoje, eu bato na tecla daqui do resultado e o desempenho. Olha o desempenho do Cruzeiro e a hora do Atlético. Quem está me jogando melhor? Cruzeiro. Cruzeiro, e muito melhor, não é pouco melhor. não. O Cruzeiro está um ponto à frente do Atlético, se perder hoje continua um ponto à frente do Atlético. O que isso quer dizer? Quer dizer que o atleticano tem que preocupar, o cruzeirense menos, porque o bom desempenho do Cruzeiro me dá a certeza que é questão de encaixe e da bola entrar. O Cruzeiro vai melhorar e o Cruzeiro vai brigar lá em cima pelo que vem jogando dentro de campo. O Atlético não. Por mais que ele esteja próximo do Cruzeiro na tabela de classificação, o que ele tem jogado em campo não me dá certeza que o Atlético vai brigar lá em cima. Só para completar a notícia aqui, Espera que o Eduardo Silva vai falar do Cruzeiro também. Só uma coisa. O Eduardo falou bem sobre a negociação do Ábila. O jogador é muito bom. Muito o Ábila bom. é muito bom. É Eu gostaria do Ábila no meu time. É uma pena. Como o Cruzeiro também gostaria do Ábila no time. Mas não encaixou. E, aqui, e o Mano não gosta dele. Não encaixou. O Mano não gosta dele. Eu ia falar, não encaixou no esquema do Mano. Não encaixou. Então, o Cruzeiro ameniza o prejuízo. Ameniza e fica livre da dívida. Mas a negociação do jogador foi muito boa, porque é um jogadoraço. Os números que envolveram essa negociação não foram bem articulados, na minha opinião. Não foram bem articulados. O Eduardo falou que o Mano gosta de um volante pela direita. Ele já tem, inclusive, esse Lucas Romero, que é o volante que joga pela direita. Quando não joga como lateral direito, ele joga ali. Ele joga ali. O Lucas Romero joga sempre ali, daquele lado ali. Então, e o desempenho, que o Eduardo falou de Atlético Cruzeiro, porque nós vamos daqui a pouquinho falar mais sobre isso aí. Desempenho. Acho que o desempenho, o Eduardo também avaliou bem no final, nos números finais, mas eu coloco. A diferença grande, e vou continuar batendo aqui, é que o Mano tem material humano, tem recurso, e o Roger não tem. Bom, só para completar a notícia do Cruzeiro aqui, eu até perguntei para o presidente por que o Ábila está saindo, se nas redes sociais os torcedores estão fazendo um movimento para o Ábila ficar. Ele falou assim, o próprio Ábila vai dar uma entrevista dizendo o seguinte, eu não quero ficar no Cruzeiro, eu quero jogar no Boca, que é o meu grande sonho. Então como é que você vai segurar um jogador desse? Todo jogador argentino tem um sonho de jogar no Boca. Exatamente. Todo jogador argentino. Então é bom esclarecer, o Ábila não quer jogar no Cruzeiro, ele quer jogar no Boca. Eduardo. Família BH, um abraço, Afonso, ao Du, ao Flávio. Eu acho o seguinte, Afonso, eu tenho escutado a imprensa de São Paulo sobre futebol no geral. E perguntaram ao técnico do Corinthians qual foi a partida mais difícil que o Corinthians teve. Ele falou que foi contra o Cruzeiro, que ali ele sentiu realmente que poderia. Eu estou falando isso, rebatendo e concordando com o que o meu xará falou ali sobre desempenho. O Cruzeiro vem numa crescente espetacular, boa, muito boa. Não é nada maravilhoso, porém boa. Eu vi o Flávio Carvalho no último programa, terça-feira, eu não estava aqui, e o Flávio falando que se tinha que ter um vencedor entre Cruzeiro e Flamengo, era o Cruzeiro. E eu concordo com o Flávio. Para quem se tinha que ter um vencedor, era o Cruzeiro. As claras oportunidades. Não que o Flamengo não tivesse. O Flamengo teve também as suas. Mas o Mano conseguiu tirar desse elenco do Cruzeiro a possibilidade dessa evolução que o Cruzeiro está crescendo. E hoje, eu como cronista e sou torcedor do Cruzeiro, eu espero que o Cruzeiro vai fazer uma boa partida. Se vai vencer, é outro negócio. Se vai vencer, é outro negócio. Mas aquilo que vem jogando,
aquilo que vem propondo, o Cruzeiro tem muita chance de sair com um bom resultado. E lembrando que o Fluminense foi uma pedra no caminho do Cruzeiro. Né? Sempre foi. É complicado. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, quero agradecer ao Banco BMG, que é o nosso banco, agradecer a Marieta Sanduíches Leves e Sucos, no Diamond, no BH Shop, no Pátio Savassi, ao doutor Adriano de Silva Advocacia, um grande abraço, agora também Advocacia Empresarial, o Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo, alô Chiquinho, Renato e toda a equipe. Um abraço para o Padre Lucas Almeida no 34260069, vai te levar agora para Inglaterra, Espanha e Portugal, 34260069. Final do ano tem Terra Santa, 34260069. Um grande abraço para o meu amigo Danilo, do Poço São Pedro, ali em Santa Efigênia, Niquelino 918, tem a DT Clean, a melhor gasolina do Brasil, melhor preço do Brasil, tem a água mineral em Ingá e Igarapé e segurança 24 horas, porque tem um posto policial aberto lá dentro 24 horas e lá em Pinhuí, do mesmo grupo, o Posto Funil. Além da DT Clean, aquele queijinho artesanal que só o Danilo sabe. DT Clean é lá, pergunta no Posto Ipiranga. Um abraço para você, Danilo. Um abraço ao doutor Roberto Pai, filho do Parque Renascer. Meu amigo, você tem seguro de vida? Tem, não tem? Você é inteligente. Você tem seguro do seu carro? Tem, não tem? Você é um cara inteligente. Você tem o complemento salarial? Tem, não tem? Você é um cara inteligente. Agora, você precisa fazer um seguro para deixar a sua família tranquila o dia que você partir. Porque se você está achando que você vai ficar eternamente aí, lê do engano. Você um dia vai. Você pode estar certo, como eu também vou. O Flávio, o Eduardo Silva, o Eduardo Panda. Eu vou ficar eterno. Todo mundo vai ficar aqui. Quem sabe vai ter uma vida eterna. Tomara que isso aconteça. Mas então faça o seu plano. E o Parque Renascer está aí. Inclusive com cremação também. Um abraço, pessoal do Parque Renascer. Eu quero abraçar também você que nos acompanha todos os dias e que precisa alugar móveis hospitalares. Ou seja, cadeira, andador, muleta. Lá na Móveis Assépticos tem, do Antônio e do Leandro, também com a Fowler, para distribuir esses móveis, alugados ou vendidos. 3373-1133. E dizer a você que o Cruzeiro está implementando o seu plano de sócio-torcedor. Vai de novo dar uma engrenada no sócio-torcedor, que vai ser com o Marconi ontem, e adote um campeão, decolou. Adote um campeão, a ideia do Cruzeiro, uma feliz ideia do Cruzeiro, uma promoção do Cruzeiro, decolou. E aqueles meninos que apareceram no vídeo, Afonso, todos já foram adotados. Pois uma coisa impressionante a campanha. Decolou. Sucesso absoluto. Então tá bom. Eduardo Panzi, ontem o Atlético, mais uma vez, vou usar um termo legal aqui, sucumbiu. Pois antes de mandar um abraço pro Lio Cardoso, lá da Transamérica, que tá ligado assistindo o BH Esporte. Como é que chama? Viu, Lio? Lio Cardoso. Lio. 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 Grande Lio, um abraço. Ele é o representante da torcida do Atlético lá e tá ligado no BH Esporte. Um abração, Lio. E tá de cabeça inchada. Bom, sucumbiu mais uma vez. O Atlético ele não é um desastre jogando em casa. É aquela questão do desempenho do resultado. O primeiro tempo do Atlético não foi ruim. Ele tomou um gol de mais um pênalti cometido pelo Fred. O Fred, quando resolve marcar... O que ele foi fazer lá? O centroavante retorna quando é uma bola parada, um escanteio. Não, mas não foi. Mas o Fred, ele fez pênalti ontem, fez pênalti contra o Palmeiras, foi expulso no jogo aqui em Belo Horizonte. Contra o Cruzeiro. Contra o Sport, se eu não estiver enganado. Ou um desses adversários. Foi expulso contra o Cruzeiro. Ano passado, expulso contra o Figueirense, lá em Florianópolis. O Fred, para marcar, para fazer marcação, é um desastre. E ele, várias vezes, atrapalhou o Atlético. Isso é coisa desde o ano passado. E ontem atrapalhou mais uma vez, um pênalti desnecessário. Ele tentou dar o bote, errou, aí levantou a perna e cometeu o pênalti. Muita gente falou que não foi. Aí o Fred foi para o microfone no intervalo e assumiu que foi pênalti. Realmente, pela TV, a imagem é difícil ver, mas foi pênalti. Não vai discutir com o cara que fez o pênalti? Tem gente tentando discutir com o Fred. Não foi. Você não fez o pênalti, não. Tem gente tentando discutir, mas foi pênalti. Agora, o primeiro tempo não foi desastroso do Atlético. O Atlético estava mais organizado que o segundo tempo, tentava chegar pelas beiradas, tentava chegar pelo meio, cruzava menos bolas na área. Aí veio o intervalo, e aí começa a bater o desespero. Aí eu tô com o Afonso, eu não acho que o Roger mexeu mal, acho que todas as alterações do Roger foram corretas. Ele tirou um volante, tirou o Carioca, que é o volante que marca menos,
deixou o Adilson, porque você precisa de alguém para dar combate. E ele deixou o volante que dá mais combate. Tirou a Carioca, coloca mais um jogador de frente. Depois ele coloca o Rafael Moura, já que o time estava jogando muito bola na área, e é algo que a gente já vinha cobrando aqui. Por que não colocar Rafael e Fred se o time joga muita bola na área? E ontem ele fez isso. Mas não deu certo. A coisa acabou não dando certo. Depois a entrada do Valdívia, deslocamento do Casares para a esquerda, o Valdívia jogando centralizado. Mais uma vez o Valdívia não entrou bem. Então, gente, é um somatório de coisas. Somatório. O Atlético nervoso, o Atlético não consegue se organizar quando toma o gol jogando dentro de casa, diferente do que acontece quando joga fora. O Atlético já saiu perdendo fora de casa. Teve tranquilidade, empatou o jogo, virou o jogo. Isso já aconteceu várias vezes. Parece que a gente assiste um Atlético em Belo Horizonte e um outro time completamente diferente quando joga fora de Belo Horizonte. Ainda que em alguns momentos jogue mal fora, ele tem a tranquilidade para buscar um empate ou uma virada. Aqui em Belo Horizonte não. Aqui ele toma um gol, bate o desespero. São raras as exceções que em Belo Horizonte o Atlético tomou um gol e conseguiu manter a tranquilidade, conseguiu virar um jogo ou empatar um jogo. Então é um problema de organização e é um problema de criar alternativas de jogo para enfrentar a equipe fechada em Belo Horizonte. E de quem que é a culpa nisso tudo? É do treinador. Quem tem que criar alternativa de jogo é o técnico. O que é alternativo de jogo? O Atlético joga naquele 4-2-3-1, 2 volantes, 3 meias, um centroavante. Só joga assim, ok. É o modelo de jogo do Roger, é o padrão de jogo do Atlético. Tá dando certo em Belo Horizonte? Não, não tá dando certo. Então o que tem que fazer o Roger? Tentar mudar. Como ele fez lá na frente no Campeonato Mineiro, quando o Atlético estava caindo de produção, ele mudou. Ele mudou o time e o time melhorou. Agora, em Belo Horizonte não tá dando certo, por que não pode jogar sem um centroavante? Como o Cruzeiro, por exemplo, joga. Você pega o Robinho e põe de homem de frente, primeiro atacante, que vai se movimentar mais e perde aquele homem de referência. Vai ser um ataque mais móvel. Com Casares, com Robinho, com o Marlone ou Valdívia, com o Luan ou o Valdívia ou o Otero. Você não vai ter mais um homem de referência. Esse homem de referência vira opção no banco. Um ataque que se movimenta mais. Ou outra alternativa, não é a que eu gosto, mas você põe 3 zagueiros, você libera seus laterais. Você coloca o Marcos Rocha para atacar mais, o Fábio Santos para atacar mais e planta 3 zagueiros mais os 2 volantes. É outra alternativa. Mas o Roger não cria alternativa. Ele não tenta. É sempre a mesma coisa. E geralmente as alterações são as mesmas. Não dá certo. O Vasco vai vir aqui no final de semana, ele vai vir igual veio o Sport, igual veio o Atlético Paranaense, o Bahia, a Ponte Preta, o Fluminense, vai vir do mesmo jeito. E se o Atlético não mudar o jeito de jogar, vai passar pelas mesmas dificuldades caso não marque um gol no início do jogo. Então, esse é o problema, essa é a culpa do Roger. Agora vem a outra culpa, dos jogadores. Fred não tá bem, o Robinho, que ontem não é culpado, porque nem jogou, não tá bem. O Casares ontem foi abaixo do que vinha jogando, mas é de longe o principal culpado. O Luan, voltando de lesão mais uma vez, está devendo muito, mas é um jogador muito importante. Ontem os laterais não foram bem na parte ofensiva. O Atlético do meio para trás não tem tido tantos problemas. Quantas vezes o Vitor foi incomodado ontem, a não ser numa rebatida errada do Gabriel, no chute de fora da área intermediária, num pênalti mal feito pelo Fred. O Bahia não incomoda, o Santos incomodou porque jogou muito no contra-ataque, mas a maioria dos times que vem aqui não incomodam. Mas lá na frente a coisa não acontece, o time não cria, os laterais não vão ao fundo, os meias não conseguem ir ao fundo, e aí chega na intermediária, levanta a bola. O Atlético é o time que tem consagrado goleiros, Jean, Vanderlei, Cavalieri, mais um monte que jogou aqui, da Ponte, o Aranha, e é o time que tem consagrado os zagueiros. Ontem até o Thiago, limitadíssimo, fez uma grande partida. Criar alternativas para jogar em Belo Horizonte. Eu também estou de acordo com o Afonso, não mandaria o Roger embora, até porque não tem outro, e o que chegar não vai ter tempo para trabalhar, porque não tem semana livre, e efetivar o Giacomini, concordo também, é uma grande sacanagem com o Giacomini. Bom, eu quero só lembrar você da Ótica Savassi. A Ótica Savassi do meu amigo Mendes. Conhece o Mendes? O Eduardo conhece, Silvio conhece? O nosso Flávio não. O Mendes estava lá no Mineirão, domingo, Cruzeiro e Flamengo, ele é cruzeirense. Grande Mendes. A Ótica Savassi tem armações sensacionais e lentes que você tem as mais modernas ali na Rua Paraíba, na Savassi. Ótica Savassi, um grande abraço para o meu amigo Mendes da Ótica Savassi. É o seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria,
que é farmácia popular, aceita cartão do Ipseng, dá show no genérico. Grande abraço, hein? Senhor Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogarias. Vamos lá, Atlético com você. Bom, Afonso, primeiro é o seguinte, eu vi o jogo ontem, acompanhei atentamente o jogo do Atlético, né? E eu acho até que quando o Atlético quis tomar a independência do América, no sentido da palavra, você entendeu? Acho que o América enterrou a caveira de burro lá pro Atlético, que a partir daí o Atlético no Independência não tá fazendo mais nada. Aquela história de caiu no outro, tá morto, hoje desapareceu, né? Esse é um ponto. Segundo ponto que eu acho, que o Atlético insiste muito naquela jogada aérea, né? O Atlético hoje, por exemplo, contra o Atlético de Goiás, 2 gols de cabeça. E todo mundo que veio jogar contra o Atlético está sabendo disso. Então, ontem o Atlético, todas as bolas do Atlético praticamente, você não viu nenhuma jogada praticamente construída, né, no meio. Né? Então fica o Fred na frente esperando a bola, o Marcos Rocha tentando Flávio, cruzar. tem uma coisa, eu até não concordo. Não. Eu acho que o Atlético criou pelo meio, com o Casares, muitas vezes criou tempo, pelo meio. sim. Aqui, No primeiro tempo, sim. No primeiro tempo, pois é. No primeiro não. Por isso que eu acho que segundo até não tempo jogou mal no segundo tempo foi desarrumado o Atlético. Foi o que tem totalmente acontecido. Contra o Atlético Paranaense, contra a Ponte Preta, que o Atlético tomou virada, contra o Sport, contra o totalmente Santos. desorganizado, o Atlético desarrumado. Mas o primeiro tempo criou. Só que, no caso do Bahia ontem, ele fechou. Ele fechou o meio ali. Fechou o meio. Ele meteu Aí o terceiro chegou a ter 3 zagueiro. zagueiros no Bahia, colocar 3 zagueiros em campo e o Atlético insistir na bola alta. Mas E aí é o seguinte, tirando aquele lance do Fred no primeiro tempo, que o zagueiro tirou e bateu na trave, o resto, você fala assim, o goleiro do Bahia é espetacular. Mas todas as bolas em cima dele. Tá, mas foram finalizações claras. Mas todas em cima Mas dele. ele estava lá. Mas em cima dele. Mas ele estava lá. Não fez defesa assim, extraordinária. Você fala assim, foi lá no ângulo. Não, ele fez buscou, defesa extraordinária. Né? Mas foram defesas assim, você entendeu? Defesas que o goleiro, consagra o goleiro, porque ele aparece demais no lance. Né? Mas em cima dele. Então não teve esse lance extraordinário, não. Então acho que o Atlético, primeiro, precisa resolver esse problema, né, de só querer jogar bola para área, só bola para área, essa coisa toda. Outra coisa que eu acho é o seguinte, eu acho que o Roger não é treinador para o Atlético. Continuo aqui falando desde o Campeonato Mineiro. Desde o Campeonato Mineiro. O Roger não é treinador para o Atlético. O Atlético precisava de um treinador mais experiente, mais vivido, para lidar com o Fred, para lidar com o Robinho, para lidar com o Elias, para lidar com os jogadores, né, de mais nome. E o Roger não está sabendo. Essa é a verdade. Ele não está tirando do time aquilo que o time pode dar. O exemplo que a gente tem é a seleção brasileira das Olimpíadas, enquanto estava com o Bicalli, que era um treinador até então desconhecido, né? E o Brasil perdendo para todo mundo. O Tite chegou, conversou com o grupo. Deixa eu te interromper um tempinho. Você disse que o Marcos Além também pensa como você, que o Roger não é treinador para o Atlético, que o Carille é para o Corinthians? Afonso. E o Ricardo é para o Flamengo? Pera, só um minutinho. Isso aí. E o Ricardo é para o Flamengo? E onde é que está o Flamengo? Ué, o Flamengo Se o Cruzeiro ganhar hoje, o Cruzeiro passa o Flamengo. Com todo o investimento que o Flamengo fez. E o Renato Gaúcho é pro Grêmio? O Zé Ricardo fez um campeonato brasileiro excelente o Flamengo ano passado e levou para a Libertadores. E tá bem também agora, não é? Tá o Carille é líder disparado mas no eu acho o campeonato seguinte, brasileiro e campeão paulista. O time do Atlético era para estar brigando com o Corinthians. Pelo que o Atlético tem. O Atlético perdeu 5 jogos dentro de casa, não pode acontecer isso. Tá bom. O Atlético tem a melhor campanha como visitante e a melhor dos últimos anos. E a pior em casa. Tudo bem, mas por que solta? Por que o Roger não é treinador do Atlético por causa disso? Aí você está isentando Fred, Robinho, Casares, todo mundo. Eu a acho culpa é só do Roger. O treinador, quando é bom, o treinador, quando tem experiência para um time grande como a campanha do Roger no Grêmio. Ele sabe tirar mais do Fred, sabe tirar mais do Robinho, sabe tirar mais do Elias, sabe tirar mais do Rafael Carioca e não está rendendo esse time. Então eu acho que isso é culpa do treinador também. Numa empresa, certo? O diretor, quando vê a coisa caindo, você muda o diretor. Escuta aqui, o Fred, só um segundinho. Hein? O Levir também não sabe tirar do Fred. Porque ele tirou o Fred do Fluminense. Afonso, isso é um fato isolado. Isso é um fato isolado. Então, me responde uma coisa, se a campanha do Atlético dentro de casa fosse igual a de visitante igual a de casa, tava ok? Tava, mas acontece que não tava Não, mas tava ok? Não. Ele ia ter o mesmo número de pontos. Se a campanha fora de casa fosse a mesma que ele tem hoje em casa, e a campanha que ele tem em casa fosse a mesma que estava fora de casa, estava ok? O Atlético venceu quem fora de casa? O Atlético tem a melhor campanha do campeonato fora de casa, depois do Corinthians. Pois é. Aí venceu o Atlético de Goiás, que está caindo para a tabela. Certo? Qual outra Mas vitória? venceu. Empatou com o Palmeiras. Venceu o São Paulo. Empatou para todo mundo. Mas a campanha do Atlético é boa. A campanha do Cruzeiro. Flávio, a campanha do Cruzeiro fora de casa é a mesma do Atlético em casa. Eu sei. Então o que eu penso é o seguinte.
Eu acho, continuo com o meu pensamento, o Roger não é treinador para o Atlético. O time do Atlético tem que ter um treinador mais experiente para tirar mais. Tirar mais do Roger, não sei, tem que buscar. Tem que buscar. Alguém que possa tirar mais do Roger. Mas ajuda, Flávio. Mais do Robinho. Flávio, o comentário Elias. Flávio, certo? A nossa posição é muito cômoda. É muito cômoda. Eu também acho que o Atlético, eu acho que não tem que tirar o Roger. Agora, a sua posição, como a da grande maioria, é cômoda. Ah, vai buscar. Tá, dá uma solução. Dá uma sugestão. Qual vai ser o treinador? E o Atlético perder a Libertadores, perder a Copa do Brasil. Então qual vai ser o treinador? Quem é o Giacomini? Não sei. Eu acho Mas o Roger não é, o Giacomini seria? Não sei, Afonso. Aqui, o Atlético é o seguinte, o Atlético, infelizmente, o Malu foi embora, que o Deus o tenha, certo? Se tivesse hoje, na plena saúde dele, o Atlético seria outro. E te garanto que o Roger não estava aqui. Não, você entendeu? Não. Te garanto que o Roger não estava aqui. Roger e outra coisa também, Roger foi contratado tá com o Maluf aqui. Comando aqui. lá dentro da Vila Olímpica, lá da Cidade do Galo. Roger foi contratado com o Maluf aqui. Eu acho que está faltando aqui. comando lá. Porque o Atlético precisa de um diretor de futebol mais atuante, certo? Mais exigente, para cobrar mais desse time. Isso eu concordo. Certo? O Atlético não tem esse diretor hoje. Esse menino que é hoje o superintendente, o André, é muito inexperiente. Sempre trabalhou na base, nunca trabalhou com jogador profissional. E o Atlético, sim, o presidente do Atlético divide a função dele com o secretário da prefeitura e com a presidência do Atlético. Então, o Atlético hoje é o seguinte, o Atlético está na mão do Roger só, acabou, não tem mais ninguém. O que o Roger fará hoje é lei. Então ele não é culpado. Hein? Então ele não é o único culpado. Ele não é o único culpado. Não é o único culpado. Não é o único culpado. Eu acho que o presidente é culpado do Atlético, que o Atlético já tinha que ter contratado um diretor atuante que chegasse lá e cobrasse do jogador. Certo? Isso não tem no Atlético hoje. Então o Roger, ele é presidente, ele é diretor e ele é técnico, ele faz tudo. Flávio, eu acho o seguinte, eu culpar o Roger agora, ele isolado como o maior culpado, eu dividi isso aí. Porque aí eu concordo com o Afonso e com o Du. Eduardo Silva, um ponto só, que não é justificar o Roger. Não é justificar o Roger, porque é uma justificativa que ele, Roger, encontra nas entrevistas coletivas, que são as entrevistas mais babacas que eu já ouvi na minha vida. E eu posso falar isso. E não era assim. Não era assim. Não era assim. Nossa Senhora, o cara ontem falou para trazer o Tardelli, para solucionar o problema do Atlético. Trazer o Tardelli. Não, mas não falou para trazer o Tardelli. Um jogador como o Tardelli, foi o exemplo. Estilo do Tardelli. Ou como que ele não traz o Tardelli? Estilo de qual Tardelli? O de hoje, que tá na China, ou de 2013? Qual o estilo que eu quero saber? Porque eu preferia que ele trouxesse hoje outros vários jogadores. Mas Tardelli, gente, já era. Esqueçam. Hoje, Afonso. Então, ele vai tirar aqui só um minuto. Então, não, se o Tardelli viesse, Xará, tira qualquer um e põe. Deixa eu te Robinho, contar. Fred. Qualquer um. Presta atenção. Mas Casado, esqueçam o Tardelli. Ele joga na frente aqui, só um minutinho. Ó, que é uma justificativa do Roger. Mas é uma realidade, ele não está mentindo. O Roger foi campeão mineiro. O Campeonato Mineiro vale nada. O que é isso? Espera, Flávio, deixa eu concluir. Certo. Espera aí. Pinheiro o Campeonato Mineiro não vale nada, mas ele foi o campeão mineiro entre aqueles que disputaram o campeonato que não vale nada. Tá? Ele foi o campeão. Bom, o Atlético na Libertadores foi o primeiro colocado geral. Ele foi o melhor de toda a competição. E aí você pega os brasileiros... Né, só um minuto, não interessa. Você pega os brasileiros que estão disputando a competição. Ele foi o melhor de todos. Ele foi o melhor de todos. E no Campeonato Brasileiro, ele está brigando pelo G4, pelo G6 ou futuramente, quem sabe, por um G8. Está sim. Está sim. Mas, Afonso, você sabe o que acontece? Isso aí, de uma certa forma, de eu não colocar a culpa só no Roger e dividir isso bem com os jogadores, é por causa disso aí que você está falando aí. No Campeonato Mineiro, ele teve uma sessão, ganhou o título, mas no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que não vem aplicando, que não está a mesma coisa. Na Libertadores, o Atlético foi bem, né? Vamos falar, foi muito bem, está bem, o Atlético está aí. Na Copa do Brasil, o Atlético está aí. Você acha que o Atlético não vai reverter esse resultado? Ué, aqui contra o Jorge, não vai ter problema. Ele, pelo que ele tem, ele tinha que ganhar de goleada. Agora, essa instabilidade do Atlético que deixa o torcedor preocupado. Será que o Atlético vai jogar aqui como jogou lá? Ou como jogou contra o Bahia? Será que vai jogar contra a Ponte Preta? Então,
essa segurança que o torcedor está cobrando. E cobrar só do Roger é sacanagem. É sacanagem. Eu tinha muitas dúvidas do Roger. Acho até que não deveria vir. Quem acompanha o BH Esporte sabe disso. Mas cobrar dele agora, só ele, é uma tremenda sacanagem. O Roger não pediu o Fred para fazer pênalti. O Roger não pediu o Fred para perder pênalti. Ah, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que é uma fase. Isto é uma fase. Uma vitória, 2 vitórias, vocês vão ver como é que muda isso tudo aí. Vai brigar pro título? Não. Apesar que o Corinthians deu uma trégua aí. Aqueles que cravaram o Corinthians campeão brasileiro já começam com grandes dúvidas, porque o Grêmio hoje está a 6 pontos do Corinthians. São 2 vitórias, 2 para 5. Meteu 4 do Vitória, lá dentro do Salvador. Então, o Atlético tem um jogo. 3. O Atlético tem um jogo aí contra o Corinthians aqui. Vai ter um aí, na outra semana, né? Na outra semana vai ter um jogo aí contra o Corinthians. Aí que nós vamos ver. Aí que nós vamos ver os medalhões, aqueles ali que nós temos que cobrar. Cobrar do zagueiro que subiu da categoria de base é sacanagem. Cobrar do Breno é sacanagem. Isso é sacanagem. Olha aqui, outra tem que cobrar coisa. Do Fred, a gente fala de Daniel Nepomuceno, o Flávio abordou aqui, e muita gente fala, e eu critico também, mas agora eu vou ser o advogado do diabo. Vou ser o advogado do diabo. O Daniel Nepomuceno, no futebol, está muito mal assessorado. Muito mal assessorado. Eu não estou falando de assessoria de imprensa. Claro que não. Domênico, Cássio, Emerson. Não estou falando. Eles até ajudam à medida do possível, quando são chamados. Mas está muito mal. Ele está cercado. No marketing, por exemplo, é 0 à esquerda, 0,0. Faz raiva em todo mundo. Ele pega fora o doutor Lázaro, que briga muito, mas, doutor Lázaro, a sua equipe está cheia de gente de nariz em pé, que entra no Independência e vai para vestiário como se fosse dono do futebol do Atlético e não sabem nada de futebol. Nada. E o doutor Lázaro não se mete no futebol. Ele arruma o errado no Atlético na parte jurídica. E a equipe que trabalha com ele ali futebol, tudo, entra pro futebol, tem Libertadores, o Daniel manda o cara representar lá do futebol, que é advogado. O atleta, Daniel, você está a pé no futebol. Opinião minha. Você está a pé no futebol. E eu vou pegar de beirada, no marketing, então, você não tem nada. Mas é isso que o Flávio falou aqui, e o Du concordou, e eu também concordo. E aquele diretor que a gente cobrava do Cruzeiro lá atrás, hoje tem que cobrar do Atlético. O presidente tem que mover rapidinho para ter essa pessoa. Só uma notícia do Atlético que eu vi hoje na imprensa de São Paulo, é que o São Paulo pode levar o Marcos Rocha. Não. Notícia velha. Eu vi de São Paulo hoje. Ontem. Não, hoje voltou à tona, já tinha de ontem, mas hoje voltou à tona. Inclusive o Marcos Rocha ontem falou, ele, Marcos Rocha, a menos que ele seja mentiroso. A menos que ele seja mentiroso, que não tem nada, que não foi procurado. Isso aí, Afonso, a gente sabe que não tem nada, de repente tá que lá. não foi consultado. E o São Paulo, só se o São Paulo descer em Belo Horizonte com muito dinheiro. O estado de Minas Gerais carregar de dinheiro. Porque o Atlético não tem lateral. O Atlético tem o Alex, que é o terceiro reserva, tem o Carlos César machucado. O Carlos César que está machucado e não tem. Aí ele vende o Marcos Rocha para o São Paulo e pega o dinheiro e vai comprar outro. É uma notícia de brincadeira. Acho que o Marcos Rocha até fez 6 partidas já, não já? Não, fez 4. 4 só. São 7 partidas. Então a notícia que vem de São Paulo é essa. Não, a notícia de São Paulo ontem. Mas... E que o Marcos Rocha já falou que não tem. Não, ele não falou. Ele falou. A entrevista que ele deu é o seguinte, o assunto é com a diretoria, eu não me envolvo com isso. Eu vi até, ele falou comigo, eu vi no meu celular a notícia, mas eu não me envolvo. Se tiver atrasação, ok. Agora, a diretoria do Atlético... Não, ele falou para o repórter da Fox que não foi procurado, não foi claro, consultado. Até porque o Atlético... Não foi consultado. Claro não, ele tem que ser procurado. Se realmente estiver negociando o Carioca, vai entrar dinheiro e não vai precisar fazer loucura para perder lateral. Tem posição que se você tem, deixa quietinho e não negocia, não mexe, não. Lateral esquerdo e lateral direito. Vendeu o prato que ninguém esperava. Atacante você acha rodo. Meia você acha rodo. Não, tinha o Fred. Volante você tem a rodo. Zagueiro você acha. Goleiro tem a rodo. Mas você falou lateral direito e lateral esquerdo. Não mexe, não. Deixa Eduardo, quietinho. Não, e tem uma coisa que o Flávio não está raciocinando. O Atlético vendeu o prato. Tá, ele vendeu o prato, mas ele tinha o Fred. O Atlético vendeu o prato por uma grana E tinha o Fred. Ele vende o Marcos Rocha, tem quem?
E a grana absurda o São Paulo tem para pagar pelo Marcos Rocha. Ah, não aí tem o Arthur, não. de repente, Não fala tem assim, ó, não. Para aí vender, o Marcos Rocha pra fala, vender o Marcos Rocha... olha aqui. Não tem. O meu contrato termina no ano Aqui, que ó. vem, certo? Eu tenho mais 1 ano e pouco só de contrato, 1 ano e meio só de contrato. Eu preciso de dinheiro, e o jogador faz Não, não. O time investe em jogador que tem mercado. O Marcos Rocha é lateral, já está aproximando de 30 anos. O Lucas Prata é centroavante, 27 anos. Centroavante tem muito mais mercado fora. China, Arábia, Europa, do que lateral. Então, não dá para você chegar aqui e desembolsar 8, 9 milhões de euros num lateral que está prestes a completar 30 anos. É você perder dinheiro. Então, eu acho que esse negócio do Marcos Rocha... Não, e outra coisa. O Marcos Rocha não é burro. Financeiramente ele está bem. Uma venda agora mas ele pensa numa venda para a Europa. Ele pensa para sair daqui, Europa, Arábia, China, é esse o pensamento dele, para sair daqui. Segundo, o Marcos Rocha vai trocar um time que disputa a Copa do Brasil, Libertadores e uma posição boa no Campeonato Brasileiro por um time que está caindo para a Série B, que fatalmente eu cravo muito mais o São Paulo na Série B do que o Corinthians campeão. Eu cravo muito mais o São Paulo na Série B do que o Corinthians campeão. São Paulo ganhou ontem, está recuperando pontos. Ah, Flávio. Ganhou ontem. Você está um ponto só de sair. Eu acho que você está com vontade. O time do Marcos São Rocha Paulo, vai embora. o time do São Paulo tem um treinador agora que sabe. Tem o arrumar. Dorival, que não sabe, que só dá certo no Santos, Mas, que só treina no Santos. Eu acho que o São Paulo não cai. Eu acho. Então- eu apostaria no São Paulo, certo? Para não cair. Tem tudo para isso acontecer por ser um time muito grande. Claro. Agora, afirmar que não vai cair é complicado. Aí eu não vou afirmar, eu não. estou acho, dizendo eu não tô aqui, afirmando. não sou profeta, sou da terra onde existem as réplicas dos profetas em pedra-sabão, feita pelo Aleijadinho, mas eu não sou profeta. Eu cravo muito mais o São Paulo na Série B o ano que vem, que vai ser o grande que todo ano cai, ele vai ser o grande que todo ano cai, do que o Corinthians campeão. Eu aposto que o São Paulo, assim como eu aposto também, que hoje é o quinto da Série B, mas que vai voltar para a Série A, que é o Internacional, certo? Que tem um time, está contratando outros jogadores Isso é outra história. e que tem um retorno tudo pela frente para recuperar, que está 1 ponto ou 2 pontos. Mas você só tem que de admitir entrar. que o América tem muito mais chance do que ele, né? Pelo futebol apresentado, o América hoje está apresentando melhor. Mas o campeonato inteiro, né? É. Só que o Inter, se você for ver o plantel do Inter e for ver o dos Não, outros... não. O time do Inter é muito feio. O time do Inter, oh meu Deus do céu, o time do Inter o Internacional é horroroso. Eu tenho assistido os jogos do É Internacional. horroroso. Agora, eu não sei Mal, se é o tá treinador. muito mal. Não sei se é o Não é treinador. treinador, porque lá tá passando treinador atrás de treinador. O Inter tá mal e o América tá jogando certinho. É. O time do E outra América coisa, tá Eduardo? certinho, organizado, sai jogador, entra jogador e não muda. Tá muito bem treinado pelo Anderson. E outra coisa é o seguinte, o técnico do Internacional, depois do jogo... Do último Não jogo, vem com essa. Eu estava comentando com o Eduardo. Não falou nada demais. Como não falou? Não falou Como nada não falou? demais. Chamou, Não, pera aí, só um falou pra minutinho. mulher que ela não jogou futebol, Não, que ela não sabe. Ele Ué, falou, claro- pera aí. Ele falou com uma extrema educação. Eu ouvi a entrevista. Vi. Falou com uma extrema educação. A menina não ficou nem um pouquinho ofendida. Claro que nem um ficou, pouquinho. Afonso. Depois que fizeram no vídeo, falou com extrema educação, trazendo experiências, dando exemplo, que talvez ela não tivesse Ué. essa experiência por não ter jogado futebol. Qual é o problema? Tá muito Du, você jogou melindrado. futebol, Du? Tá muito melindrado. Você Depois jogou ele, futebol? Depois ele Só foi pelada. lá. Só pelada. Peraí, E você, Afonso, você jogou futebol? Aqui, não, pra eu saber que o céu é azul, eu não tenho que Claro, andar o mundo e a inteiro. menina também não Eu precisa não tenho jogar que andar futebol. o mundo inteiro, entendeu? A Então é o menina seguinte. tem que ser estudiosa. Então é o seguinte, ele, depois da entrevista. Tanto que ele pediu desculpa depois da depois. entrevista, Sabe o ele que é pediu. engraçado? Mas pra mim Ele não teve pediu nada. desculpa Ó, depois. eu Ele daria reconheceu essa que errou. resposta, eu daria essa resposta e não pediria desculpa E de ele ninguém. reconheceu Sabe o que que é errou, mais que engraçado? pediu desculpa Sabe o depois. que é mais engraçado? Primeiro, ele errou. E ele foi lá e pediu desculpa. Claro. Mas o mais engraçado de tudo é que a imprensa que está batendo nele agora chama ele de gordiola. Pega o fato dele ser gordo e massacra Você o quer cara. mais desrespeito que isso? Que Não, também é- é o mesmo Claro que é preconceito, desrespeito. o mesmo cara que fala, o Guto Ferreira foi deselegante, chama ele de gordiola. Quer dizer que você ficar chamando o cara de gordo? Pode. Eu vi muito isso, uma pessoa sofrendo, o Everton Guimarães. Que ninguém pode fazer nada, mas chamam ele de gordo o tempo inteiro. Baleia, Mas ele balofo. não liga pra isso, não. Ele que não liga. É, mas ele não ele liga pra fala, isso, não, imagina se eu fosse ele é fresco, competente, né? se eu fosse chato igual esse mundo está sendo, que não pode falar isso, não pode falar aquilo.
O mesmo que fala que o Guto Ferreira foi deselegante, e realmente foi, ele assumiu, pediu desculpa, que poucos fazem, mas ele foi lá e pediu desculpa, chamou ele de gordiola, fica caçoando que o cara é gordo. Então, ó, menos, porque com telhado de vidro tá cheio aí. Ó, eu continuo achando que ele não foi. Eu continuo achando que ele não foi. Então, E, ó, que foi que pediu o desculpa, Flávio Afonso? Carvalho é um deles. Flávio Carvalho é um deles, que quando, na nossa época, a mulher entrou pro vestiário e começou a pegar microfone e participar, a gente detonou. E não vem falar que é mentira, Não, porque a gente detonou. Aquela loirinha da Globo, ela a viu gente, dela. tá vendo? A gente detonou, então não tem nada a ver. A mulher tem o seu espaço, a repórter que tão entrevistou... profissional quanto o homem. A repórter que entrevistou o Guto sabe que não houve nenhum desrespeito para ela. Vamos lá. Essa bronca é gostosa no futebol, mas tem umas coisas que a gente tem que Agora, saber eu acho entender. que Guto, com todo o respeito que eu tenho ao técnico Guto, eu acho que o Guto também não é um treinador para o internacional. Não é. Ele fez uma Não é um troca. treinador pro internacional. Afonso, você vê como é que são as coisas, né? Você vê um camarada lá no Botafogo, esse que jogou no Cruzeiro, que é o Jairzinho. Camilo. Ah. Trocou o Botafogo, que tá aí, para jogar na Série B do Internacional. Não, é. Você vê como é que são as coisas. São escolhas. Essas escolhas, às vezes, dão certo, às vezes não dão. Como é que vai E é um fazer? jogador que todo mundo queria. E tá indo pro Mas veio pro Cruzeiro aqui, com pouco tempo a torcida do Cruzeiro queimou Pois ele é, rapidinho. aí foi bem na Chapecoense. Foi bem no Aqui, Mas Botafogo. só lembrando ao telespectador da Reprise, das 22h30 e de 1 da manhã, você da Reprise já vai estar com essa nossa conversa sobre o Atlético toda definida. Toda definida. Mas é muito bom você acompanhar o nosso bate-papo. Aliás, muito obrigado por você de 22h30, que é uma audiência muito Já grande. vai ter o resultado do Cruzeiro, E por que a você gente não também, comentou. e por você também de 1 da madruga. Muito obrigado por você estar com a gente. E, ó, esse é o fantástico mundo da bola. O Atlético vai jogar com o Vasco, sem o Vitor, que tomou o terceiro amarelo, sem o Bremer, que tomou o terceiro amarelo. Qual foi o outro que tomou? Não parece que tem mais um que tomou o O terceiro Fred amarelo. tomou cartão, mas não foi o terceiro, não. Quem? O Fred não foi terceiro. Não lembro, não lembro. Eu tenho a impressão que o Fred foi o terceiro também, não foi não? Não, acho que Eu, não. eu não me lembro mais. Ontem eu falei, mas não me lembro. Mas Vitor e Bremer, com certeza. Não sei se o Marcos Rocha. Tem mais um que tomou o cartão amarelo. Tem mais um que tomou o cartão amarelo e que, Mas e que não joga. é um Vasco E que não muito... joga. Vai vir um Vasco É meio o quebrado. Vasco, meu amigo, é o Vasco. Mas é um Vasco meio quebrado. O Vasco eu incluo naquele jogo chamado Clássico Brasileiro. Gente, o Bahia ontem estava todo desfalcado. O Santos estava todo desfalcado. O Santos veio com Santos vai ter reserva. cinco titulares. Entendeu? O problema não é o adversário, o problema é o Atlético. Aí Então- eu concordo com você. As passagens pelo Atlético, o que o Du falou assim, que não tem a defesa, né? Não tem dado muito problema, né? Você falou no comentário. Não tem dado, realmente tem não, mas aí chega no final do Eduardo, jogo, e perde outra o jogo 2 a coisa? O 0. problema é lá na frente. Presidente Daniel Nepomuceno. Presidente Daniel Nepomuceno. Acabou um jogo, nem me lembro qual mais, eu acho que foi contra o Sport. Ele foi dar uma entrevista coletiva. Aquela entrevista de arrobo de presidente que não fala, que chega. Hoje eu quero falar. Esse juiz é isso, esse juiz é aquilo, esse juiz é isso, a CBF é assim, não vou permitir mais, não vou fazer mais. Aí o campeonato seguiu, na primeira rodada, enfiaram nele o pior árbitro do Brasil. Não estou dizendo que ele prejudicou o Atlético, mas enfiaram nele o pior árbitro do Brasil. Ontem enfiaram nele de novo um dos piores do Brasil, que também não prejudicou, mas enfiaram. É o presidente que é a resposta que eles dão. É para falar só, presidente. É aquilo que eu chamo de atitude, falar só, nada. O Eurico Miranda já está lá na CBF. Vai comparar com o Eurico Miranda? Comparo. Porque o Eurico Miranda é tudo isso que nós falamos, é tudo isso defendendo o clube dele. Ele defende do jeito que ele pode. Do jeito que ele pode, ele defende. Se ele tiver de enfiar a mão no cara, ele vai lá e enfia a mão no cara do jeito que ele pode, defendendo o clube dele. Se ele tiver de chutar a mesa, igual ele chutou a mesa do Armando Marques, e o Armando Marques quase morreu de susto, ele faz defendendo o clube dele. Se ele tiver de encarar repórter, ser mal educado com o repórter, ele é defendendo o clube dele. Se tiver que pegar a rede Agora, e botar fazer no bolso média, dele, também não. faz. Hã? Se tiver que pegar a rede e botar no bolso dele, também ele faz. Também, tudo. Como ele fez lá, dizendo que foi assaltado com o dinheiro do Vasco. Mas Como é que o isso presidente eu vai sair conheci do com a campo com o Federação- dinheiro do Vasco? Isso eu conheci com a Federação Automobilística, uma opção de coisa. Nossa, Entendeu? Federação de Judô. Afonso? Nós Pois é. conhecemos muita coisa que a gente não pode falar aqui, porque a coisa é feia. Vamos pro lixo da semana? Eduardo Silva, o lixo. Infelizmente, eu vou ter que falar do futebol do momento que o Atlético vem apresentando. E o nome do dia? O nome do dia eu vou dar pelo esse campeonato brasileiro, que é fantástico. Segundo turno vai mudar tudo, vocês vão ver. Flávio, lixo. O lixo, sem dúvida alguma, Atlético. O futebol do Atlético Independência é uma coisa vergonhosa.
E o nome do dia? A campanha do Cruzeiro, adote um campeão, que foi uma repercussão no Brasil inteiro e que tem sido o maior sucesso. Bom, eu acho que o Atlético não cabe em lixo nenhum. E não vai nunca, como América, como Cruzeiro. As coisas Não, que digo acontecem, futebol do Atlético. as coisas. No Independência. Eduardo, lixo. Não tem como fugir, né? A campanha em casa do Atlético É, é o isso aí, lixo, campanha. é o lixo do Falou, ano que eu até falei, aqui. O nome do dia eu vou dar para a campanha do América, na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa sim é surpreendente. Muito bem, eu vou levantar. Time bem barato e que vai estar dando resultado. Telespectador amigo, um excelente fim de semana. É uma pena que a gente não está com você na sexta, nem no sábado, no domingo. Mas segunda, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau.